só pra você, pra começar. Estamos falando sobre os milagres de Jesus aqui no Antenados na Geral, especificamente nesses 2 primeiros blocos. E nesses blocos iniciais da pesca maravilhosa que ele chega, entra no barco e fala, joga pra cá. E aí o pescador, Simão, fala, olha, a gente passou a noite inteira. Isso fala bastante um pouco também sobre a postura nossa quando Jesus dá algum tipo de comando para milagre. Porque quando eu vejo esse tipo de coisa, e quantas vezes a gente já não falou para Deus, Deus, não é por aí não, Deus, deixa comigo, eu sei, eu conheço. Às vezes no nosso trabalho, Deus, trabalho com isso aqui há 10 anos. Às vezes até pastor, Deus, estou nessa igreja há 30 anos, Deus, não precisa me ensinar. E às vezes Deus, a gente é teimoso com as coisas que Deus manda a gente fazer, não é não? Tem um negócio aí, eu estava conversando com os pastores aqui no intervalo sobre o seguinte. Esse capítulo 5 de Lucas, ele é espetacular. Fantástico. Primeiro que Pedro passou a noite pescando, o que ele está agora fazendo? Lavando as redes. Tem um monte de pastor lavando redes, André. Pô, não dá mais, cara, acabou pra mim. Um montão de gente em empresa, não dá mais, acabou. E esse ano foi o fim de tudo. Mas é porque a gente está fazendo as coisas com as nossas habilidades. Perfeito. Pô, eu tenho experiência. Aí eu me lembro quando eu estou escrevendo um livro, o nome do livro é Lições da Bíblia na Vida da Gente, ainda não saiu, eu falo sobre isso. Quando Jesus pega o barco de Pedro e faz do barco dele um púlpito, e manda motivação no púlpito. Ali virou, é. Aí Pedro dá uma lição pra gente, que o Pedrão é o cara, meu irmão, ele semeia o barco. Perfeito. Semeou o barco para Jesus fazer do púlpito e ensinar o povo, motivar o povo. O cara passou a noite toda perdendo, mas ele conseguiu ainda ter sensibilidade para entregar alguma coisa para Jesus. E Jesus pega, sendo naquele barco, o motivo, aí assim, Pedro, volta para o mar. Aí Pedro deve ter, mas mestre, o senhor sabe que eu sou pescador? Eu acho que Jesus deve ter falado assim para Pedro, Pedro, é o seguinte, tu entende, Pedro, tu entende de pesca, mas eu entendo de milagres, Pedro. Faz o quê? Volta, meu filho. Agora, olha a lição de Pedro pra gente. Senhor, tudo bem. Não concordo. A minha experiência diz não. Mas sobre a tua palavra eu vou fazer isso. Então tem hora que a gente tem que chegar ao seguinte. Irmão, olha, quer saber uma coisa? Eu sei que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Eu até não consigo nem crer, sei lá, alguma coisa. Mas já que a palavra de Deus está falando, eu vou fazer. Vou fazer. Então o milagre nós experimentamos também a partir do momento que chamamos Jesus para o nosso barco, para a nossa vida. Eu acho que mais do que ter o milagre é ter o Jesus do milagre. E sabe o que eu acho bonito? Não sei, veio em mente agora quando você está falando. Deus age através da nossa fé. Mas eu vou te falar aqui nessa passagem, eu não vejo muita fé não. Senhor, não creio não. Mas já que tu está falando... Parece que a obediência, às vezes, Deus coloca a obediência quase igual a fé. Às vezes Deus age pela fé. Às vezes o cara não tem fé nenhuma. Mas se ele for obediente, Deus age do mesmo modo. Também... A obediência é muito importante. Então, enfim, também fé e obediência são duas coisas muito parecidas. Eles caminham junto, a fé e a obediência. Porque aqui não tinha fé, mas tinha obediência. Exatamente. Não, caminha lado a lado. Não existe fé sem obedecer. Se Deus falasse com Abraão, sai da tua parentela, ele falou, não vou sair. Ele não ia nem entrar na terra prometida. Ele tinha que obedecer. Ele teve que largar a parentela e ir mesmo. A mesma coisa é o irmão... Como é que é o nome do pastor mesmo? Douglas. Pastor Douglas, né? Um grande homem de Deus. O pessoal estava limpando as redes, mas tinha um também que desistiu, que estava limpando as redes, mas tinha um que começou a consertar a rede. Ele falou, vou consertar minha rede e vou pescar de novo. Eles estavam lá, o discípulo consertando a rede que estava furada. Tá entendendo? Tem pessoa consertando a rede que vai voltar a pescar de novo. Porque uma multidão de peixe entrou na rede e resolveu o problema dele. Mas teve uma hora que Deus mandou um só, que tinha um start de ouro na boca para pagar a dívida. Deus pode mandar para a sua empresa, meu amigo, um homem só com start de ouro no bolso para investir na sua empresa, para mudar a história da tua vida, um homem só. E outra coisa, Deus falou assim, para receber. É aqui nessa luz que eu recebo, Senhor. Ô Pedro, você entende, sabe de que? De pescaria. Eu entendo de peixe. Você se comunica comigo, eu me comunico com os peixes. Eu vou dar ordem nos peixes, ele vai entrar na tua rede. Porque ele não tinha visto Jesus andar sobre as águas ainda, eu acho que cronologicamente, assim né? Então como ele não entendia Jesus...
o Jesus que estava com ele, né? Jesus, ele entende de peixe, ele se comunicou com peixe. Ele falou pros cardumes. Significa que, às vezes, o pastor trabalha a noite toda, dia e noite, e não consegue ganhar alma nenhuma para Jesus. Agora, Jesus se comunica com as ovelhas. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Ele pode encher uma igreja da noite para o dia. Se você trabalhar sem Jesus, não adianta nada. Agora, empresta teu barco para Jesus, para você ver se a tua empresa não vai encher, se a tua casa não vai encher, se teu celeiro não vai encher. Mas acho que aí é o conflito, que às vezes a gente quer usar a nossa metodologia para encher a igreja, e não que Deus dá. Porque eu sei, não, aqui não dá peixe, eu sei como dá peixe. Eu acho que a gente inventa um monte de coisa para lotar a igreja também, Deus que quer lotar. A grande questão ali é que você tem um grupo de discípulos que estavam sendo chamados, né? Eles tinham uma realidade já profissional de vida, e de repente Jesus chama eles para abrirem mão de tudo. Você imagina, você tem a tua profissão aí, comanda aí a parte de marketing da TV e tal. Aí Jesus chega para você, ó, larga isso tudo e segue-me. Você tem uma história financeira em jogo. Então, aí a gente entra na questão do propósito do milagre, né? Jesus em todo momento estava querendo levar eles a uma crença de dependência nele. Então, naquele momento ali, é claro que eu tenho certeza que Pedro já tinha passado outras crises lá na pesca, porque a atitude dele de lavar as redes é uma atitude final de qualquer pescador que vem do mar. Não é porque ele tinha uma frustração apenas, né, de que não deu certo. Você saiu do mar, você vai finalizar lavando as redes. Então, ele lava as redes ali, demonstrando que a atividade teve sucesso ou não. No caso ali, não teve sucesso. Mas Jesus, mesmo assim, pela expectativa dele de crer, né, que aquele que estava ali, quando ele empresta o barco, ele já está crendo que é Jesus que está ali, né? Semeou alguma coisa. Ele semeou alguma Deus, coisa. Quando a gente semeia para Deus, meu irmão, é pão ou peixe, ou é barco, ele faz alguma coisa. Então Jesus manifesta o milagre da provisão até para que aqueles discípulos ali tivessem um exemplo de cuidado, de dependência, porque eles iam seguir Jesus. Pedro questiona, Pedro questiona, fala, Senhor, Jesus falando de abençoar pessoas e tal, e ele fala, e quanto a nós, que nós largamos tudo, o que vai ser de nós? E aí Jesus diz, qualquer um que deixar casa, mãe, pai, qualquer coisa, por amor a mim, receberá 100 vezes mais no tempo presente, ainda herdará a vida eterna. Ou seja, Jesus conforta novamente o coração dos discípulos ali, mostrando que uma questão prática. Pesca, o teu problema está aí, eu posso te dar quanto dinheiro, porque aquilo é dinheiro para ele, significa com dinheiro. certeza. Quanto dinheiro tu quer? Porque às vezes a nossa tu quer só dinheiro, tu quer andar... Foi uma aula para Pedro. A nossa assim, dependência, às vezes, está muito naquilo que a gente faz, como faço, eu tenho a capacidade, eu tenho a habilidade. Foi uma aula para Pedro. A nossa dependência, às vezes, está muito naquilo que a gente faz, como foi falado, né? Eu faço, eu tenho a capacidade, eu tenho a habilidade, mas quando chega um momento... Então vamos pensar em crise, né? E quando chega um momento de crise, por mais conhecimento que você tenha, por mais estratégia que você aplique, você não pode modificar a atmosfera, a circunstância. Jesus vai fazer Pedro trabalhar relacionamento, né? Tanto que quando ele volta para o mar, ele pega tanto peixe que ele tem que chamar os outros pescadores, os outros barcos, para dividir o peixe. É interessante, sucesso é uma coisa que você não alcança sozinho. E quando você tem, ele vai chamar você para trazer sociedade, porque ele quer criar relacionamento. Quando o azeite da viúva, se ele botasse todo o peixe dentro do barco dele, afundava. O azeite, isso aí. Não, o peixe sabe nadar, né? O André, olha a estratégia de Deus. Interessante. O sinal que alcançou ele, né? Porque assim, se eles não pescaram, os outros que estavam ali também não tinham pescado. Né? E tem um detalhe, pastor, o milagre que Deus faz na tua vida é para servir a outra pessoa também. E a viúva, quando não tinha azeite, a quem Deus mandou, a quem Eliseu mandou ela pegar as vasilhas? Vizinhos, com quem? Os vizinhos. Qual foi a profissão que Eliseu deu para ela? Vendedora. Os primeiros clientes dela foram exatamente aquelas pessoas que ela pegou as vasilhas, porque ela tinha que devolver a vasilha. Antes de Deus fazer o milagre, Deus cria na gente relacionamento. Peraí, mas essa mulher que também pediu a vasilha aos vizinhos, ela criou um relacionamento. Criou? Porque já pensou, a vizinha tal não fala comigo, não posso pegar esse vaso. A outra também eu tô de mal. Mas é isso que Deus eu vou além. Pegar o vaso. E às vezes Deus faz um milagre, a gente está falando de milagre, existe milagre que Deus faz e fez e acabou. E às vezes nós dimensionamos o tamanho do milagre. Não foi isso que o profeta chegou com ela? Faz o seguinte, vai aos teus vizinhos, pega as vasilhas, quanto mais melhor, e vai trazendo, vai enchendo. Porque a Bíblia fala o seguinte, foi colocando, a profeta falou, tem mais alguma outra vasilha? Não, mas traz mais uma, não tem mais.
o azeite cessou. O azeite só cessou quando acabou a vasilha. Então, se ela trouxesse 300 vasilhas, enchia 300. Se ela tivesse só uma em casa e ninguém E de gostasse repente dela, deve ter alguma enchia vizinha. um. É bom ter bom relacionamento. Eu acho que André. tinha alguma vizinha que não deve ter dado a vasilha. Perdeu o azeite. Perdeu o azeite. Olha dentro aí, cuidado. Não quis semear o vaso, não teve azeite, não. Isso aí. André, Sensacional mesmo. Boa. Jesus tem todo o poder, a gente não pode discordar disso, né? O poder do evangelho não é só o poder da salvação, porque a salvação inclui uma série de aspectos. Porque o termo salvação inclui a salvação do homem, do pecado e das consequências do pecado. Muitas coisas na vida do homem, elas são consequências do pecado. Então, quando a gente olha para Jesus, Jesus sempre vai levar a gente a ter uma dependência nesse novo tempo que ele gerou. Porque a Bíblia diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho. Então a gente vive uma outra cultura, uma outra identificação. Com o nosso pensamento secular, às vezes tudo para a gente torna circunstancial. Então é circunstancial, tá em crise, pronto, acabou minha motivação, acabou minha perspectiva, não vou crer mais em nada, não vou crer mais em Jesus. Aí Jesus prova pra gente o seguinte: eu sou o dono de tudo. Pode estar em crise se eu determinar. Se eu der a ordem a peixe, o peixe vem. Se eu der a ordem ao mar, o mar vai se modificar. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer esse monte, ergue-te, lança-te ao mar, e se não duvidar no seu coração, vai acontecer. Então, assim, o milagre, ele tem que motivar ou melhor, ativar esse princípio de uma fé que produz algo que não existe no que existe. Porque uma coisa é a fé que eu creio, que fui salvo. Outra coisa é a fé, quando o Hebreus fala, trazer à existência, tornar a matéria aquilo que não é real. Ora, a fé é certeza do que se espera, convicção dos fatos que não se veem. Está relacionado à salvação? Sim, mas está relacionado àquilo também que eu posso determinar e crer. Jesus, quando fala com os discípulos, que ele diz assim, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Porque ele não tinha sido elevado ainda. Mas ele fala de um tempo onde ele diz, vocês vão pedir e vão receber. Porque tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, o Pai vai fazer em favor de vocês. Então, quando Jesus diz, eu estou indo, ele diz, eu também estou liberando um poder que ele é ativado e algumas questões da fé, elas são condicionais. A salvação é incondicional. A graça me alcançou. Agora, a minha fé para determinar o milagre, seja na minha empresa, seja na minha família, seja em qualquer âmbito, ela é condicional, porque ela depende dessa interação. Essa interação me conecta à fonte do poder, e uma vez que eu me conecto à fonte do poder, o poder é sobrenatural, ele se manifesta no natural, ele vai causar uma transformação. Pensar. Às vezes nós dimensionamos aquilo que Deus faz na nossa vida. É condicional. Na questão do azeite, eu acho que até do peixe também. Porque do azeite é o seguinte, e isso as pessoas têm que entender. A fonte de Deus jorra para cima. Meu irmão, o que tem de azeite, o problema não existe crise no azeite. A crise... Não tem crise está no céu. Vaso. Não. O que acabou ali? O Na vaso ou o capacidade azeite? do O indivíduo, azeite estava né? jorrando. Não, o azeite estava jorrando sempre. Mas o que foi que acabou? Foi o vaso. Então o problema... E o que é o valioso? Não é vaso. O valioso é o azeite. O que é valioso, Quem o imitou milagre, foi o homem. tá lá, meu irmão. Rapaz, não tem problema Quem imitou foi o daquele ponto morto, né? Volume morto. No azeite de Deus não existe volume morto, não. Tá sempre jorrando. A pergunta de Jesus é o seguinte: né? cadê o vaso? Cadê o vaso? Peixe nunca vai acabar. A pergunta é: cadê o pescador? E o Então barco, nós né? precisamos A ter palavra vasos. de Deus não pescadores. falha. Não falha mesmo. Outra Sempre coisa. tá lá. Vamos para rápido Quem break. falou? E a gente fala de todas as outras coisas que aí tem tanta coisa pra gente falar. Tem um Jesus aqui também que ele cura um paralítico e ainda provoca os fariseus. A gente tem que falar um pouco sobre isso também. Que blasfêmia, ele blasfêmia errado. O que é mais difícil? Falar que os pecados dele estão perdoados ou mandar ele levantar e andar? Então faz o seguinte, levanta e anda também, Deus fez os dois. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.